Oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês de uma falha de pensamento. Na terapia cognitiva nós chamamos de erros cognitivos. O que é erro cognitivo? É uma falha na hora da gente interpretar um evento que acontece com a gente, tá? Esse erro que eu vou falar para vocês hoje, o nome dele é gigante, já dá medo só do nome dele, que se chama catastrofização. Esse erro ele é muito comum nas pessoas ansiosas, porque catastrofizar é exatamente exagerar, maximizar o perigo e minimizar a capacidade de enfrentamentos, recursos que tem para enfrentar. Frente a qualquer medo, nós podemos estar catastrofizando. Então, uma forma de você lidar com isso é quando você para e pensa no que pior pode acontecer naquela situação. Quando você diz o que pior pode acontecer, você vai tirar do abstrato aquele monte de pensamentos de medo que temos na nossa mente e vai objetivar através de uma frase. O pior que pode acontecer é isso. Em seguida você faz a seguinte pergunta: se isso acontecer, o que é que eu posso fazer? Nisso você está levantando recursos para enfrentar aquele perigo que agora se tornou real. Entenderam? Então, nós maximizamos o perigo e minimizamos a capacidade de enfrentamento. Quando nós perguntamos o que pior pode acontecer, nós trazemos o perigo para o tamanho real e quando perguntamos se isso acontecer, o que eu posso fazer, nós encontramos o recurso para enfrentar aquela situação. O nosso medo está no tamanho normal, nós temos como enfrentar, a nossa ansiedade diminui e nós temos coragem de fazer aquilo que nós não íamos fazer por causa da catástrofe. Eu trouxe o erro da catastrofização porque nós falamos muito de crise de ansiedade e no ciclo do pânico o que acontece é a catastrofização dos sintomas fisiológicos, né, que acontecem no nosso corpo devido à respiração errada por causa de uma apreensão de um primeiro sintoma fisiológico que surgiu e que nos deu a ideia de que podia uma coisa terrível acontecer e ninguém ia nos socorrer. Então, quando a gente pensa assim, uma coisa terrível vai acontecer e ninguém vai me socorrer, nós estamos fazendo catastrofização. Mas eu quero trazer hoje um exemplo muito mais simples e muito mais fácil de vocês entenderem essa falha de pensamento. É o medo da barata. Quando nós temos a pessoa que tem medo de barata, ela tem às vezes pavor, às vezes fobia de barata, ela simplesmente catastrofiza. Vai ser terrível se uma barata pousar em mim. Vai ser terrível se uma barata voar na minha direção, vai ser terrível se eu pisar numa barata. Então tem várias formas de pensar sempre relacionado ao contato físico da barata com a pessoa. Agora, se a gente parar e pensar, o que pior pode acontecer se uma barata pousar em mim? De verdade, existe um risco de contaminação? Existe. Mas eu não estou falando de um lugar onde tem muitas baratas passando em cima de comidas que eu vou comer. Eu estou falando de uma barata que apareceu num ambiente, uma baratinha só, e que pousou ou encostou em mim, né? Diante dessa situação, qual é o perigo? O que pior pode acontecer? O pior que pode acontecer é eu ficar com nojo, porque aquela barata que andou por ali, né, pelos bueiros afora, que tá super contaminada, ela pousou em mim. Então vai me dar nojo. Se eu tiver nojo, o que eu posso fazer? Eu posso chacoalhar, bater, tirar, lavar, passar um álcool, desinfetar, enfim, eu tenho recursos para enfrentar aquele medo. Quando eu paro e olho a barata do tamanho que ela é, né, o medo da barata do tamanho que ele é e os recursos que eu tenho para enfrentar, a minha ansiedade diminui e eu fico até corajosa e vou lá e mato a barata, não é mesmo? Agora, ainda falando da barata, o que a gente pode ver também? A gente precisa fazer uma relação. Quem é que está nessa guerra? Quem é que está nessa luta? Né? Sou eu, um simples mortal, e a barata, outro simples mortal muito mais frágil que eu. Então, se eu conseguir comparar, né, o tamanho de uma barata com o meu tamanho, o peso de uma barata com o meu peso, quando eu pensar o que pior pode acontecer se a barata pousar em mim, eu vou saber que eu não vou morrer se ela sentar em mim. Mas se eu pensar, e o que pior pode acontecer se eu pousar na barata?
né? Eu vou esmagar a barata. Então, quem é que tá em vantagem? Sou eu ou é a barata? Quem é que tem o peso maior? Sou eu ou é a barata, né? Trazendo isso para a consciência, a gente coloca o perigo no tamanho real e a nossa capacidade de enfrentar num tamanho real também. Então, hoje nós falamos sobre catastrofização. Toda vez que você estiver com medo, você está provavelmente catastrofizando. Se esse medo te paralisar, é mais certo de que você realmente está catastrofizando. Então, faça a pergunta, o que pior pode acontecer? Se isso acontecer, o que eu posso fazer? E muito provavelmente você vai conseguir enfrentar esse medo e vencer, né? E realizar aquilo que você tem para realizar. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Compartilhe com as pessoas que você gosta. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, compartilha também, porque pode ser que ajude uma outra pessoa que tem que faz mais, né, esse erro, que use isso de uma forma muito mais intensa do que você. Erros cognitivos todos nós fazemos. Alguns em proporções menores e com intensidade menores, e aí a gente diz que está no nível de normalidade. E alguns com intensidade muito maior e com maior frequência também. Então o gasto de energia, né, é muito maior e pode com certeza prejudicar a vida dessa pessoa, né, e aí a transformar ela, né, fazer com que ela entre num nível de ansiedade muito alta e quem sabe até num transtorno de ansiedade. Obrigada, ativa o sininho, compartilha, curta e obrigada por estar aqui comigo. Até mais, até o próximo vídeo.